Meu marido gritou pelo telefone como se estivesse falando com uma desconhecida, não com a mulher que dividiu quase 20 anos de vida com ele. Por que você sempre deixa nosso filho com sua irmã? A frase rasgou meu ouvido. Eu estava na cozinha, ainda segurando a xícara de café que tinha acabado de esquentar. O cheiro de café forte subiu junto com um arrepio estranho desses que não vem do corpo, mas da alma. Respondi no automático sem entender nada. Nosso filho está dormindo em casa. Silêncio. Depois a respiração curta dele. O que foi? Nesse instante que senti aquele frio na espinha, o tipo de sensação que a gente reconhece mesmo sem ter passado por isso antes. Algo estava errado. Muito errado. Eu me apoiei na bancada. O mármore gelado me trouxe de volta ao presente. Olhei para o corredor onde a porta do quarto do meu filho estava entreaberta. Eu podia ouvir o barulhinho da TV ligada baixinho. Ele sempre dormia com aqueles vídeos de caminhões e tratores vício desde os 3 anos. Nada fazia sentido. Meu marido não podia estar falando aquilo, a não ser que estivesse se referindo a outra criança ou a outra mulher. Você está falando de qual dia? Tentei perguntar, tentando manter a voz firme. Ele demorou demais para responder. De hoje. A Vanessa me ligou dizendo que você pediu para ela buscar nosso filho com sua irmã. Vanessa. Aquele nome acendeu um sinal de alerta dentro de mim, como quando uma lâmpada queima e deixa um cheiro de plástico quente. Vanessa, a vizinha do bloco ao lado. Divorciada. Bonita. Um bonito espalhafatoso daquele que gruda no olhar dos homens, mesmo quando eles fingem que não viram nada. Ela sempre arrumava assunto quando encontrava meu marido no estacionamento, mas eu nunca dei importância. Nunca quis ser a esposa paranoica dessas que vê traição até no vento. Mas naquela hora, o vento tinha nome e endereço. Eu não pedi nada para ela, respondi. E minha irmã não está nem na cidade. Ela viajou para cuidar da minha tia em Viçosa. Silêncio de novo. Só que dessa vez não era um silêncio vazio. Era carregado denso, cheio de algo que ele não ousava dizer. Ele desligou sem se despedir. Fiquei parada por alguns segundos ouvindo o tic-tac do relógio da cozinha. O tempo parecia zombar de mim. Cada segundo que passava fazia tudo doer mais. Ainda assim, não corri para o quarto do meu filho. Não gritei, não chorei. Apenas caminhei até lá. Abri devagar a porta. A luz azulada da TV iluminava o rosto dele. Dormia tranquilo, abraçado ao travesseiro. O mesmo travesseiro de sempre. No mesmo quarto de sempre. Na mesma vida que eu achava que era sólida, estável, honesta. Fechei a porta com cuidado. Foi ali naquele corredor estreito do nosso apartamento em Pampulha que eu senti a primeira rachadura do meu casamento abrir de verdade. E eu sabia, uma rachadura nunca vem sozinha. Sentei no sofá e respirei fundo. Revirei na cabeça os últimos meses, os atrasos, as desculpas vagas. Acabou a bateria do meu celular repetido tantas vezes que virou piada interna, mas que agora, olhando para trás, não tinha graça nenhuma. Peguei meu celular e abri o histórico de ligações. Nada da Vanessa, nada da minha irmã, nada que explicasse aquela confusão absurda. E justamente por não haver explicação, a explicação começou a surgir. Só que eu precisava ter certeza antes de confrontá-lo. Aprendi isso com a vida, a verdade só vale alguma coisa quando vem acompanhada de provas. Gritei comigo mesma por dentro, não faça papel de boba sem ter tudo nas mãos. Quando ele chegou em casa quase meia-noite, meus olhos já estavam secos. Eu havia passado da fase de desespero, agora eu estava na fase de observação. Ele entrou com o cheiro de perfume que eu não usava. Tomou banho rápido demais. Evitou olhar nos meus olhos e quando finalmente deitou ao meu lado, senti o colchão afundar, mas não senti presença. Ele virou para o lado e fingiu dormir. Eu fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dele. Ritmo estranho, tenso. Culpa acumulada se manifesta até na forma como a pessoa dorme. Às 3 da manhã, o celular dele vibrou. Ele levantou devagar, achando que eu não perceberia. Mas eu percebi. Eu vi. Eu ouvi. Eu senti.
E foi naquele momento, vendo a silhueta dele no corredor, sussurrando com alguém, que eu soube que a verdade estava mais perto do que parecia e que a mentira havia começado muito antes daquele telefonema. Deitei de novo, mas não preguei os olhos. A madrugada inteira virou um ruído de pensamentos, como se minha mente estivesse passando um filme em câmera lenta, juntando peças soltas, detalhes esquecidos, pequenos incômodos que eu tinha ignorado. No fundo, eu sabia que aquele telefonema não era um erro, não era uma confusão, era uma janelinha involuntária para a vida paralela que meu marido estava vivendo às minhas custas. E quando o sol começou a nascer iluminando o quarto com aquela luz dourada de manhã em Belo Horizonte, eu já tinha decidido, eu descobriria a verdade inteira, mesmo que ela me destruísse, antes que ele tivesse tempo de inventar outra mentira. Porque às vezes a vingança começa no momento exato em que você deixa de ter medo da verdade. Na manhã seguinte ao telefonema, acordei antes do despertador. Eu não tinha dormido, mas havia algo estranho em mim, uma clareza fina, quase cortante. Como se a noite inteira tivesse passado afiando uma lâmina silenciosa dentro da minha cabeça. Levantei devagar para não acordar meu filho nem meu marido e fui direto para a cozinha. O cheiro de café coado costumava me trazer paz. Naquele dia, trouxe foco. Sentei à mesa e deixei que os pensamentos viessem não para sofrer, mas para organizar. Cada detalhe dos últimos meses começou a se alinhar como peças que antes eu nem sabia que pertenciam ao mesmo quebra-cabeça. Comecei pela primeira lembrança incômoda. Há uns 3 meses ele chegou tarde dizendo que tinha ficado preso numa reunião eterna sobre uma licitação da prefeitura. Era plausível. Ele trabalhava há anos como engenheiro civil num consórcio grande. Mas naquela noite, ele entrou pela porta com um cheiro forte, de perfume feminino, um perfume doce demais, jovem demais, completamente oposto aos perfumes das mulheres que ele dizia trabalhar junto. Eu perguntei, meio rindo, meio séria, "Que perfume é esse?" Ele respondeu, "Do elevador." E eu tola aceitei. Depois teve o dia do jantar beneficente da escola do nosso filho. Ele disse que precisava ir direto do trabalho para encontrar um fornecedor que não poderia comparecer. No final do evento, enquanto guardávamos as mesas, uma amiga comentou casualmente: "Seu marido passou aqui mais cedo", perguntando pela professora. Eu ri desconcertada. Tem certeza que era ele, claro. Até falou do trabalho de ciências do seu filho. Engoli seco. Ele esteve lá e mentiu. E havia mais. Os sumiços frequentes, os banhos longos logo ao chegar em casa, as mensagens apagadas rápido demais. Mas, acima de tudo, havia algo novo, a expressão dele. A forma como desviava o olhar quando eu perguntava algo simples, como quem tenta esconder não apenas um erro, mas uma rotina inteira construída fora de casa. Terminei o café. O dia tinha começado, e com ele a minha decisão eu não deixaria que ele me explicasse nada, até que eu tivesse todas as respostas nas minhas mãos. Traição dói, mas não saber dói mais. Quando ele acordou, desci para levar nosso filho à escola. Ele tentou agir normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Tentou até me dar um beijo rápido desses automáticos. Eu virei o rosto com suavidade e não queria brigar, apenas marcar espaço. Ele percebeu. No caminho de volta, passei no mercadinho da esquina e encontrei Dona Neide, a vizinha mais antiga do prédio. Ela me olhou com aquela expressão de quem sabe mais do que diz e disse: "Te vi ontem à noite passando rápido pelo estacionamento." "Tudo bem, filha?" Respondi que sim, que estava cansada. Ela apertou meus dedos com força. "Seu marido anda diferente, né?" Meu coração parou por um segundo. "Como assim, Dona Neide?" A gente percebe. Ele vive entrando e saindo do bloco da Vanessa, aquela moça do 203. Sorri com educação, mas por dentro senti o chão deslocar um pouco. Vanessa, de novo. No elevador sozinha, encostei a testa no espelho frio. Não era mais paranoia. Não eram deduções exageradas. As peças se encaixavam com uma precisão cruel.
Cheguei em casa e sentei no sofá com o celular na mão. Entrei no Google Maps Timeline, algo que quase ninguém lembra que existe, exceto quem procura a verdade. O acesso dele ainda estava sincronizado no meu computador. A maioria dos dias parecia normal, exceto 3 datas específicas. 3 noites em que o telefone dele supostamente morreu. As 3 mostravam deslocamentos para o mesmo endereço, o edifício da Vanessa. Meu estômago embrulhou e, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se realinhou. Não era mais dúvida, era confirmação. Mas eu precisava de mais. Precisava saber a extensão da mentira, não apenas a existência dela. Então fiz uma coisa que nunca imaginei que faria. Baixei um aplicativo simples de gravação automática de chamadas e áudios próximos ao celular. Nada ilegal, um dispositivo configurado por mim no meu aparelho, captando apenas sons ambientes quando estivesse por perto. O plano era simples ficar perto dele, mas em silêncio. Às vezes a verdade se entrega quando a gente para de perguntar. Naquela noite ele chegou cedo demais para quem dizia estar atolado no trabalho. Entrou com pressa, olhou para todos os lados e foi direto para o banheiro. Eu sabia o que ia acontecer. O banho rápido, a roupa jogada dentro da máquina, a desculpa esfarrapada. Fiz o jantar em silêncio e ele tentou puxar conversa. Meu amor, amanhã vou sair mais cedo. Uma reunião importante no centro. Ah, respondi sem emoção. Ele engoliu seco. Não perguntei nada. E foi nessa ausência de curiosidade que vi o primeiro sinal de pânico nos olhos dele. Mais tarde, quando ele disse que iria descer para buscar algo no carro, deixei-o ir. Dei alguns minutos e desci também fingindo ter esquecido a chave na portaria. E foi então que aconteceu. Eu o vi no estacionamento, encostado no próprio carro, falando ao telefone com uma voz baixa, íntima, a voz que ele usava comigo anos atrás. Parecia outro homem. Não ouvi o começo, mas ouvi o suficiente. Eu sei. Eu também. Mas hoje não dá. Ela está estranha. Quase descobriu ontem. Meu corpo inteiro congelou. Aquele telefonema absurdo da noite anterior. Agora fazia sentido. Subi rapidamente antes que ele me visse. Fechei a porta do apartamento e sentei no chão respirando fundo. Não chorei, não gritei. A raiva ainda não tinha chegado, só a lucidez. Era como se eu estivesse olhando para o meu casamento pela primeira vez, sem romantismo, sem desculpas, sem ilusões. E a visão era simples, ele não era mais meu. E eu não o queria de volta. Quando ele voltou, encontrei forças para sorrir. Um sorriso leve, calculado, quase gentil. Está tudo bem? Ele perguntou. Está, respondi. E estava mesmo, porque eu sabia exatamente o que precisava fazer. Aquela noite marcou o fim da minha ingenuidade e o início da minha vingança silenciosa. A partir daquela noite no estacionamento, passei a enxergar tudo com nitidez crua. Era como se eu tivesse colocado óculos depois de anos vivendo embaçada. Os gestos dele, os silêncios, os pequenos descuidos. Tudo começou a formar uma narrativa que eu não queria, mas precisava encarar. No dia seguinte, deixei nosso filho na escola e fui direto ao trabalho, não porque eu tivesse condições emocionais de resolver alguma coisa, mas porque precisava manter a rotina intacta. Quem está prestes a desmontar uma mentira precisa antes continuar parecendo parte dela. Trabalho numa clínica odontológica pequena, mas movimentada em Santa Inês. As manhãs são sempre agitadas, mas eu senti cada minuto passar, como se estivesse presa em um aquário, vendo tudo, ouvindo tudo, mas não participando de nada. Meus colegas perceberam que eu estava diferente. Eu sempre fui comunicativa, organizada, estava sempre no controle. Mas naquele dia, minha mente estava em outro lugar. No intervalo, sentei no carro e respirei fundo. Peguei o celular e ouvi a gravação que o aplicativo tinha captado na noite anterior, quando ele estava no estacionamento. A voz dele parecia mais íntima, mais livre, como se ali fosse o verdadeiro marido que eu nunca conheci. Eu prometo, só mais alguns dias, ela não suspeita mais. Eu pausei o áudio.
A mentira tem um som, e agora eu conhecia esse som. Fechei os olhos e por um instante lembrei do início do nosso casamento, os almoços de domingo na casa da minha sogra, o apartamento recém-comprado no Barreiro, nossas viagens curtas para Capitólio. Lembrei da primeira vez que ele segurou nosso filho no colo, tão emocionado que mal conseguia falar, e por um momento uma dor fininha atravessou meu peito. Não era saudade, era luto. No fim da tarde, recebi uma mensagem inesperada da diretora da escola. Precisamos conversar sobre um assunto envolvendo seu marido. Meu coração afundou. Liguei imediatamente. Está tudo bem com meu filho? Perguntei. Sim, está tudo bem. Mas houve algo estranho hoje cedo. Seu marido tentou retirar seu filho da escola dizendo que você tinha autorizado. O chão sumiu. Agradeci a diretora e desliguei. Meu marido tentando retirar nosso filho da escola, sem me avisar, usando meu nome. Minha mente naturalmente conectou isso a Vanessa. Às vezes quem trai tenta reorganizar a vida paralela para caber dentro da oficial, e quando percebe que não cabe, começa a empurrar as fronteiras. Naquela mesma tarde, tomei uma decisão. Eu precisava falar com alguém que não estivesse do meu lado, nem do lado dele. Pensei na Letícia, minha amiga de infância. Ela sempre teve um olhar clínico para a verdade. Tudo o que precisei dizer foi: Letícia, acho que meu marido tem outra família. Houve um silêncio curto do outro lado. Você quer que eu vá aí, Kiss? Precisava. Quando ela chegou, sentei com ela na sala, peguei meu celular e contei tudo. O telefonema absurdo, a ligação no estacionamento, o perfume, as mensagens apagadas, a tentativa de retirar nosso filho. Letícia ouviu tudo sem interromper, apenas fazendo aquele gesto dela, de apertar levemente o queixo, como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Amiga, ele não está só te traindo, ele está vivendo duas vidas, e você precisa descobrir onde elas se encontram. A frase bateu fundo. Doía, mas era verdade. Decidimos ir discretamente ao edifício da Vanessa. Nada de escândalos, nada de perguntas, apenas observar. Quando chegamos lá, estacionamos do outro lado da rua, atrás de um carro grande. O prédio era simples, mas bem cuidado. Muitas famílias jovens moravam ali. Ficamos esperando. Quase uma hora depois, vimos um carro que eu reconheceria em qualquer lugar, o do meu marido. Ele desceu tranquilo com uma sacola de brinquedos nas mãos. Sim, brinquedos. Letícia apertou meu braço com força. Respira, ela disse. Eu respirei, mas o ar parecia vidro moído. Ele entrou no prédio sem olhar para os lados. A porta se fechou atrás dele. Alguns minutos depois, a janela do terceiro andar onde Vanessa morava acendeu. Uma sombra de criança correu para abrir a cortina. E então, vimos. Uma garotinha não mais de 5 anos pulou no colo do meu marido com a intimidade de quem faz isso todos os dias. Meu mundo não desabou. Ele simplesmente virou outro. Era como se eu tivesse atravessado uma cortina e entrado na vida paralela dele com meus próprios olhos. Letícia murmurou: Isso explica tudo. Mas ver não era suficiente. Eu precisava ouvir. No dia seguinte, deixei meu filho com minha mãe e passei em frente ao prédio de novo. Observei de longe sem me aproximar. De repente, a porta abriu e Vanessa saiu segurando a mão da garotinha. Meu marido apareceu logo depois, entregando uma mochila infantil para ela. Ele se inclinou e beijou a testa da menina. Eu vi, eu ouvi, eu senti. A traição deixou de ser uma suspeita, uma gravação, um cheiro, um silêncio. Virou carne. Virou cena. Virou realidade. Quando ele voltou para casa naquela noite, ele me trouxera um chocolate, como se pudesse adoçar um oceano inteiro de mentiras com uma barra de supermercado. Pousou o chocolate na mesa e disse: Comprei para você. Eu olhei para ele e respondi apenas: Obrigada. Ele sorriu aliviado, e naquele sorriso, eu percebi que ele acreditava que eu não sabia de nada. E foi nessa certeza dele que minha vingança começou a respirar pela primeira vez.
Depois de ver meu marido beijando a testa daquela menina, a filha de outra mulher, algo dentro de mim se reorganizou. Não foi um rompimento brusco, nem um surto de raiva. Foi uma lucidez afiada, silenciosa, que tomou forma dentro do meu peito como um pacto comigo mesma. Eu não choraria, eu não imploraria, eu não perguntaria nada, eu simplesmente o deixaria desmoronar com as próprias mentiras. Naquela noite, quando ele chegou em casa, percebi que ele tentava agir com uma normalidade forçada, exagerada. Falava demais, ria alto, comentava coisas sem importância, como se estivesse tentando preencher o ar, talvez com medo do silêncio. Incrível como quem mente tem pavor do silêncio. O silêncio revela. Preparei o jantar sem olhar muito para ele. Fiz tudo no automático: arroz, feijão, frango grelhado. Pratos simples, cotidianos, mas que naquela noite tinham outro peso. Era a rotina que estávamos prestes a perder. Ou, pensando melhor, era a rotina que ele estava prestes a perder. Durante o jantar, ele finalmente perguntou: "Você está bem?" "Parece distante." Respondi de forma suave, mas firme, só cansada. Ele aceitou a resposta rápido demais. Culpa tem pressa. Depois que coloquei nosso filho para dormir, sentei na sala com meu notebook. Minha mão tremia um pouco quando digitei advogado de família Belo Horizonte recomendação. Não era medo, era o peso da realidade caindo sobre minha vida de um jeito quase definitivo. Encontrei 3 nomes bem avaliados. Escolhi a que tinha mais experiência com casos de dupla vida e alienação parental. Sim, eu já sabia exatamente do que eu precisava. Enviei uma mensagem curta. Preciso conversar com urgência. Traição. 10. Tentativa de retirar criança da escola sem autorização. Ela respondeu em menos de 10 minutos. Podemos marcar amanhã às 10 horas. Fechei o notebook e respirei fundo. O jogo tinha começado, mas ele ainda não sabia. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Preparei o café e deixei tudo arrumado como sempre fiz. Ele desceu com aquela cara de homem que acredita ser inteligente demais para ser pego. "Hoje vou sair um pouco mais cedo, reunião no centro", disse. Sorri por educação. "Tudo bem, boa sorte." Ele ficou aliviado demais com minha tranquilidade. É sempre fascinante assistir o traidor acreditar na própria mentira. Às 10 horas eu estava no escritório da advogada, um lugar discreto, elegante, com cheiro de café caro e livros de processos alinhados perfeitamente. Ela me recebeu com firmeza, não com dó, e isso me fortaleceu. Contei tudo: o telefonema Vanessa, a tentativa de retirar meu filho, as gravações, o prédio, a criança. Ela ouviu atentamente, tomando notas rápidas. Quando terminei, ela disse algo que mudou o rumo da minha estratégia. "Você tem mais poder do que imagina, mas precisa continuar em silêncio. O silêncio força o erro." E ela estava certa. Eu não podia confrontá-lo. Não agora. Eu precisava que ele se sentisse seguro, tranquilo, livre para continuar errando. Era no erro que eu construiria minha vitória. Saí do escritório com uma pasta de documentos e instruções claras: juntar extratos bancários, organizar prints de mensagens apagadas, registrar horários em que ele saía e chegava, documentar a tentativa de retirar nosso filho da escola e, principalmente, não demonstrar desconfiança. Voltei para casa com a sensação de que eu estava pisando em um terreno novo, mais sólido. A vingança, quando é justa, não treme. À tarde, levei meu filho ao parquinho. Ele brincava no escorregador enquanto eu organizava mentalmente tudo o que precisava fazer. Senti um misto estranho de dor e determinação. A dor me lembrava do que eu tinha perdido. A determinação me lembrava do que eu ainda podia proteger. Quando voltamos, meu marido já estava em casa cedo demais para alguém que alegou ter uma reunião importante. Ele estava peculiarmente calado, como se carregasse um peso que ainda não podia me contar. Talvez tivesse encontrado dificuldades no outro lado da vida que ele estava tentando manter. Eu o observei de longe enquanto ele colocava roupas na máquina de lavar. Sim, roupas.
A lavanderia era minha responsabilidade nos últimos 15 anos. Aquilo nunca acontecia. Quanto mais ele escondia, mais entregava. Seu dia foi bom, ele perguntou. Foi, respondi. Outra vez ele aceitou a resposta rápido demais. À noite recebi uma mensagem inesperada no celular. Você deveria saber com quem seu marido está passando o tempo. Sem foto, sem nome, sem número salvo. Meu coração disparou não de desespero, mas de clareza. A verdade estava começando a sair das sombras, e não apenas pelas minhas mãos. Mas decidi não responder. Eu já tinha visto o suficiente, eu já sabia o bastante. No dia seguinte, deixei meu filho na escola e fui ao banco. A advogada havia pedido extratos completos dos últimos 6 meses. Quando vi os registros, quase senti o ar sumir. Presentes caros, depósitos aleatórios, pagamentos de delivery em endereço que não era o nosso. E o mais revelador, compras de brinquedos infantis em datas que não pertenciam à nossa realidade. Voltei para casa com tudo organizado em envelopes, pedaços da vida dupla dele agora catalogados como provas. À noite, algo aconteceu que reforçou minha estratégia. Ele estava no banho quando o celular vibrou. Mensagem: preciso de você amanhã. Ela está desconfiada. Meu sangue gelou, mas segurei firme. Peguei o celular, tirei foto da tela, coloquei de volta exatamente como estava. Quando ele saiu, olhou para mim e perguntou: tudo bem? E eu respondi a verdade mais calculada que já disse na vida: tudo, meu amor. Ele sorriu. Achou que eu acreditava. Achou que eu estava cega. Mas ali, naquele sorriso vitorioso, eu enxerguei o castelo dele desmoronando. Eu só precisava empurrá-lo no momento certo. Eu achava que já tinha visto o suficiente. Achava que a cena da garotinha correndo para os braços dele, a intimidade no estacionamento, as mensagens escondidas, tudo isso já era mais do que qualquer mulher precisaria para entender o tamanho da traição. Mas eu estava errada. Eu tinha visto apenas a superfície, a profundidade. Eu conheceria naquele final de semana. Era sábado. Meu marido acordou cedo demais para alguém que supostamente não tinha compromissos. Tomou banho rápido, passou perfume, aquele mesmo perfume adocicado que denunciava sua presença no elevador dos blocos vizinhos, e disse sem me olhar diretamente: vou resolver umas coisas do trabalho. Acenei com a cabeça. Tudo bem. Ele saiu apressado. 5 minutos depois eu estava no carro. A advogada tinha sido clara: não confronte. Observe, documente. E foi o que fiz. Estacionei longe do prédio da Vanessa, atrás de uma caminhonete que me deixava parcialmente escondida. Esperei. Deixei o rádio desligado, a respiração calma, quase meditativa. Eu sentia o coração bater forte, mas a superfície do meu corpo estava fria. Minha alma havia entrado naquele modo silencioso em que nada dói. Tudo é absorvido, analisado, guardado. 40 minutos depois ele chegou. Desceu do carro com um saco de presentes coloridos. Balões, uma caixa grande embrulhada com papel azul. Letícia, que estava no banco do passageiro, apertou meu braço. Parece festa de criança. Sim, parecia, mas não era parecia. Era. Ele subiu, e quando as janelas do 3º andar acenderam, eu entendi o que estava prestes a ver. Primeiro ouvi música infantil, aquelas canções alegres, repetitivas, que grudam na cabeça. Depois sombras passando na cortina. E então, o golpe final. A garotinha apareceu na janela segurando um balão na mão e gritou algo que ouvimos mesmo com o vidro fechado. Papai chegou. Papai. A palavra ardeu dentro de mim como um corte quente. Letícia levou a mão à boca. Meu Deus! Eu fiquei imóvel. Ver a criança o chamando de pai não era apenas uma prova, era a confirmação emocional da farsa. Não era um caso, não era aventura, não era alguém que ele conheceu há 2 meses. Aquilo era uma família estruturada, repetida, confortável. Poucos minutos depois, Vanessa apareceu na janela também. Estava maquiada com um vestido simples, mas elegante.
Ela se aproximou dele pela lateral da sala e o abraçou com naturalidade, com a naturalidade que eu tinha perdido há anos, sem perceber. Ele segurou a cintura dela. Ela riu. A garotinha pulou entre eles. Eu respirei fundo com cuidado, como quem respira após receber um diagnóstico. Não havia mais dúvida, nem esperança, nem dor propriamente dita. O que ficou foi a verdade. Peguei meu celular, ajustei o zoom e gravei tudo. Não tremi, não chorei. Minha mão estava firme, quase precisa. Letícia murmurou. Isso agora não é mais só traição. Ele te substituiu. Mas não. Ele não tinha me substituído. Ele tinha construído uma vida paralela. E tinha feito isso com calma, método rotina, como alguém que reorganiza a própria casa. As horas passaram. Nós continuamos observando. Ele ajudou a montar a mesa com bolo doces refrigerantes. Brincou com a menina. Tirou fotos com ela. E em um determinado momento, Vanessa se aproximou, colocou a mão no rosto dele e disse algo que não ouvimos, mas que vimos perfeitamente. Ela o beijou. E ele correspondeu. Não foi um beijo rápido, culpado, proibido. Foi um beijo familiar. O tipo de beijo que um homem dá quando acredita que está em casa. Senti algo dentro de mim se desfazer, não como quem perde, mas como quem finalmente solta o que estava segurando por muito tempo. Meu casamento terminou ali, naquela sacada do terceiro andar, sem gritos, sem escândalo, sem testemunhas. Terminado por quem o vivia, e por quem já não vivia nele há muito tempo. Antes de sair dali, ainda vimos mais uma cena. Ele entregou para a garotinha a caixa azul. A menina rasgou o papel com entusiasmo e tirou um par de patins exatamente o modelo que nosso filho tinha pedido no Natal. Letícia sussurrou. Ele deu para ela o que negou ao próprio filho. A frase foi dura, mas verdadeira, e eu gravei o momento também. Voltamos para o carro em silêncio. Quando sentei no banco do motorista, minhas mãos finalmente sentiram o impacto emocional do que eu tinha visto, mas ainda assim, não chorei. Eu estava além disso. Estava no território onde a dor vira clareza e a clareza vira estratégia. À noite ele voltou para casa. Entrou tranquilo, como se tivesse passado o dia trabalhando. Beijou meu rosto, perguntou como tinha sido meu dia. Eu respondi, normal. Ele sorriu satisfeito. O traidor sempre acredita que engana mais do que realmente engana. Depois que coloquei nosso filho para dormir, sentei na sala com meu notebook e carreguei todas as gravações, fotos, prints e comprovantes em uma pasta com o nome Vida Paralela Provas. A vingança não começou quando eu descobri a traição. Começou quando organizei os arquivos. E pela primeira vez desde o telefonema daquela noite, senti algo parecido com paz. A pasta Vida Paralela Provas já estava completa. Mas eu sabia, provas não são vingança, são apenas a base dela. A verdadeira vingança é o silêncio. O traidor não teme o escândalo, teme o vazio. Porque no escândalo, ele se defende. No vazio, ele afunda. E foi no silêncio que comecei a construir minha guerra. Na segunda-feira, acordei mais cedo. Preparei café, como sempre coloquei, a lancheira do nosso filho na mochila. Organizei os pratos do jantar. Tudo parecia normal e era exatamente isso que eu queria. Quanto mais normalidade eu mostrasse, mais ele se sentiria seguro. E quanto mais seguro, maior seria a queda. Às 8, deixei meu filho na escola e fui direto para o escritório da advogada. Entreguei a pasta, as fotos, os vídeos prints, extratos bancários, a tentativa de retirada forçada do nosso filho, tudo organizado por datas. Ela folheou calmamente. Quando terminou, disse com uma serenidade quase cirúrgica: "Com isso aqui você ganha tudo." A frase não me trouxe alegria, me trouxe foco. Ela então abriu um documento no computador. Vamos iniciar o pedido de separação com tutela-pensão, divisão de bens e restrição temporária de aproximação em ambiente escolar. Assenti. Ela continuou. Mas antes de entregarmos o processo,
Você quer derrubá-lo emocionalmente ou juridicamente primeiro? Olhei para o porta-retratos na mesa dela, um casal sorrindo no pôr do sol de Trancoso. Pensei no meu próprio casamento. Pensei na garotinha chamando meu marido de pai. Pensei nele beijando Vanessa no terceiro andar. E respondi ambos. Ela sorriu pela primeira vez. Saí do escritório com instruções precisas. Congelar cartões extras. Revisar contas conjuntas. Transferi minha parte do investimento para uma conta separada. Levantar valores que ele usou sem meu consentimento. Não confrontá-lo até que o mandado de intimação estivesse pronto. Parecia simples, mas cada passo doía como uma facada pequena. Eu não estava apenas me separando, eu estava me despedindo da vida que achei que tinha construído. À tarde, trabalhei normalmente. Usei o intervalo para ligar para o RH da empresa onde ele trabalhava. Perguntei como quem não quer nada sobre o relatório de participação dele em uma obra recente e descobri que ele tinha usado meu carro em 2 visitas de campo e declarado como uso pessoal sem custo. Mais uma peça se encaixou. Ele estava há muito tempo usando tudo que era meu, como se fosse dele. No caminho de volta para casa, recebi uma mensagem da advogada: retire o nome dele do plano de saúde. Legal e seguro. Fiz isso em 10 minutos. Cheguei em casa antes dele. Sentei no sofá. Respirei. Eu estava calma. Calma de um jeito que eu não reconhecia em mim mesma. Uma calma que vinha da certeza de que eu tinha controle, não mais sobre ele, mas sobre mim. Quando ele entrou, parecia cansado. Ou talvez fosse apenas medo do que ele não sabia que eu sabia. Cumprimentou-me com um beijo rápido. Como foi seu dia, tranquilo? Ele relaxou. E então aconteceu uma coisa que selou de vez o destino dele. O celular dele vibrou e na tela apareceu Vanessa. Precisamos conversar urgente. Ele empalideceu. Virou o celular para baixo como se fosse um reflexo. Olhou para mim rápido demais. Eu sorri. Tudo bem. Atende. Ele engoliu seco. Não é... Depois eu vejo isso. Foi nesse momento que percebi ele não tinha medo de me perder. Ele tinha medo de perder as 2 vidas ao mesmo tempo. E eu ia garantir que ele perdesse. Naquela noite, quando ele dormiu, o silêncio da nossa casa parecia outro. Não era mais o silêncio da dúvida, era o silêncio da preparação. No dia seguinte, desci cedo para buscar as gravações da portaria do prédio onde Vanessa morava. A advogada orientou peça como se fosse da administração. Não diga que é para processo. O porteiro me entregou tudo sem suspeitar câmeras, datas, horários. E lá estava meu marido entrando e saindo, carregando bolo, brinquedos, sacolas de mercado. Cada frame, uma facada. Mas cada frame, também uma prova. À tarde, recebi outra orientação da advogada. Entre em contato com seu banco e peça auditoria das transações em nome dele. Pode haver mais? Havia. Comprei uma caixa de armazenamento e coloquei tudo ali. Pendrives, extratos, prints, gravações, declarações da escola, fotos, áudios, vídeos. Era como montar um dossiê de guerra organizado, limpo, robusto. Não havia buraco. Não havia falha. Eu tinha tudo. À noite, quando voltei para casa, ele estava fazendo jantar, algo que não fazia há anos. A culpa cozinha. A culpa tenta agradar. Fiz macarrão do jeito que você gosta. Sentei. Agradeço. Comi em silêncio. Ele tentava puxar assunto. Eu respondia com monossílabos delicados. A culpa também tem medo do silêncio. Quando coloquei nosso filho para dormir, ele me puxou pela mão. Amor, queria te falar uma coisa. Meu coração não acelerou. Minha respiração não mudou. Eu já sabia que nada que ele dissesse mudaria o fato de que eu tinha provas suficientes para desmontá-lo por dentro e por fora. Eu ando meio estranho. Trabalho acumulado, problemas pessoais. Ouvi sem interromper. Ele continuou. Queria te pedir desculpas se nos últimos dias pareci distante. Olhei nos olhos dele. Havia medo, havia cansaço, havia mentira. Respondi, tudo bem, eu entendo. E dei um beijo leve no rosto dele.
Um beijo de despedida, ele só não sabia. Na manhã seguinte, enquanto ele dormia, arrumei minha bolsa, organizei os documentos e saí para assinar a última parte do processo. A advogada me entregou uma pasta oficial e disse: "Está pronta a intimação. Assim que o juiz assinar, ele será notificado." Peguei a pasta com as 2 mãos. Era leve fisicamente, mas pesada como a história inteira do nosso casamento. Voltei para o carro e fiquei alguns segundos olhando pela janela. Eu não era mais a mulher enganada. Eu não era a mulher traída. Eu era a mulher que carregava a verdade como uma arma e a justiça como destino. A vingança estava pronta. Faltava apenas o momento de entregá-la. A intimação ficou pronta numa quinta-feira de manhã. Recebi a mensagem da advogada. O juiz assinou. A notificação será entregue até amanhã. Fechei os olhos e deixei o ar entrar devagar. Anos de casamento, reduzidos agora a um envelope pardo. Mas eu não sentia perda. Sentia justiça. Naquela noite fiz o jantar normalmente. Ele chegou atrasado, o que já não significava nada para mim, deu uma desculpa qualquer sobre revisar maquinário da obra. Só respondi, sei, e o deixei mergulhar no próprio incômodo. Durante o jantar, ele tentou conversar tentativas curtas, tímidas e inseguras. Perguntou se eu tinha planos para o fim de semana. Perguntou se queria ver um filme. Perguntou se poderíamos viajar em breve. Engraçado. O homem que construía outra família agora tentava reconstruir a nossa com palavras vazias. Quando fomos dormir, ele virou de lado e apagou rápido demais, sinal de quem está esgotado por sustentar mentiras demais. Eu fiquei acordada olhando para o teto. Amanhã seria o dia. Na sexta, deixei nosso filho na escola e fui direto ao escritório da advogada. Assim que me viu, ela abriu um sorriso satisfeito, desses que só profissionais muito experientes conseguem dar. Hoje ele será notificado. Prepare-se. Ela me explicou o passo a passo. Eu precisava ficar à disposição do telefone. E o oficial de justiça iria até o trabalho dele, porque era onde ele estaria pela manhã. Sentei no sofá da recepção tomando café, enquanto a vida seguia lá fora com sua normalidade impassível. Carros, barulho, gente apressada. Eu estava calma. Numa calma que só vem quando a verdade está prestes a ser dita em voz alta. Às 10h14, meu celular apitou. Notificado com sucesso. Não senti raiva, não senti piedade, senti encerramento. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Era ele. A voz estava trêmula. Você entrou com processo. Respondi com a serenidade mais cruel que alguém pode ter. Sim. Silêncio. Ele respirou fundo como alguém que tenta impedir o próprio mundo de ruir. Podemos conversar? Podemos. Hoje à tarde, aqui em casa. Desliguei. Letícia veio imediatamente. Estava comigo quando ele entrou no apartamento pálido, suado, completamente desarmado. Ele olhou para mim como quem olha para a única tábua de salvação antes de afundar. Amor. Por quê? Por que você fez isso sem falar comigo? Cruzei os braços. Você falou comigo quando decidiu ter outra família. Ele engoliu seco. Não é assim. Eu vi. As palavras saíram calmas, diretas, frias. Eu vi você com ela. Vi você com a menina. Vi você beijando as duas como se fosse sua casa. E tenho tudo gravado, inclusive as câmeras da portaria. Ele sentou no sofá como se as pernas tivessem desistido de sustentá-lo. Começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento, lágrimas de medo. A verdade não dói em quem mente, dói em quem é descoberto. Eu não queria te machucar. Ri. Foi a primeira vez que ri de verdade em muitos meses. Você machucou quando pensou que eu nunca descobriria, quando achou que eu era cega. Ele colocou as mãos no rosto. Eu fiz besteira, mas posso consertar. Me aproximei devagar. Olhei bem nos olhos dele. A única coisa que você pode consertar é a sua consciência. O resto já está na justiça. Ele levantou a cabeça. Foi aí que veio o desespero real. Justiça.
Você sabe o que isso pode causar para mim? Sei, e virei as costas. 2 semanas depois, tivemos a primeira audiência. Entrei na sala acompanhada da advogada com postura firme, calma, controlada. Ele entrou logo depois, abatido, encolhido. Vanessa não estava, mas eu sabia que ela sabia. Traidores sempre contam suas versões para quem amam, pelo menos enquanto ainda acreditam no próprio controle. O juiz pediu as provas. Minha advogada abriu a pasta com precisão cirúrgica. Fotos, vídeos, extratos, registros da escola, horários, mensagens. Eu observei o rosto do meu marido se desfazer pouco a pouco. Primeiro incredulidade, depois vergonha, depois pânico. O juiz folheava tudo com sobrancelha arqueada, até que levantou a cabeça e perguntou: Senhor, o senhor confirma que manteve simultaneamente 2 residências afetivas, apresentou-se como pai de outra criança e tentou retirar o menor da escola sem autorização da mãe. Meu marido tentou dizer alguma coisa, uma justificativa patética, provavelmente, mas a voz falhou. O juiz repetiu desta vez mais firme: confirma ou não? Ele abriu a boca, fechou e finalmente disse: confirmo. Não olhou para mim, nem para ninguém, confirmou para o chão. A sentença preliminar foi clara: guarda unilateral para mim, pensão proporcional ao salário dele, restrição dele retirar nosso filho da escola, proibição de apresentar a criança a outra família sem autorização judicial e abertura de inquérito para apurar uso indevido de bens e recursos. Tudo lido diante dele, diante de mim, diante da verdade. Enquanto a fala ecoava na sala, eu senti paz, uma paz limpa, fria, madura. Quando saímos da sala, ele tentou me alcançar no corredor. Por favor, não destrói minha vida. Virei de frente para ele e disse com a voz mais tranquila que já usei: eu não destruí sua vida. Você é quem viveu 2 e perdeu as 2. Virei as costas. Ele não me seguiu. Foi naquele corredor branco com cheiro de papel e ar-condicionado que percebi algo simples. Eu não estava vingando o que ele fez comigo. Eu estava vingando o que ele destruiu dentro de mim e reconstruindo o que ainda valia a pena, eu e meu filho. A vida tem um jeito curioso de reencontrar o silêncio depois do caos. Nos dias que seguiram a audiência, senti como se estivesse reaprendendo a respirar. Não era uma alegria barulhenta, tampouco uma tristeza profunda. Era algo mais maduro, mais limpo, a sensação de que finalmente eu estava vivendo uma vida que não me mentia. Meu marido, ou melhor, meu ex-marido, saiu de casa no mesmo final de semana. Pegou poucas coisas, roupas, documentos, um relógio antigo. Não levou fotos, não levou objetos sentimentais. E isso, de certa forma, disse tudo. Não havia mais laços ali. Apenas uma casa onde ele dormiu durante anos sem realmente estar presente. Quando ele saiu pela porta segurando a mala pequena, eu fiquei observando. Não por saudade, mas para registrar em mim aquele momento preciso em que a página finalmente virava. Ele não olhou para trás, e eu também não. Os dias seguintes foram mais leves do que eu imaginei que seriam. Voltei a trabalhar com mais foco. Comecei a acordar um pouco mais cedo para tomar café na varanda. Acompanhava meu filho até a porta da escola, algo que antes ele fazia, e percebi como esses pequenos rituais constroem uma casa mais do que qualquer lembrança antiga. Às vezes, claro, a ficha caía com força. Ele tinha outra família, outra criança, outro cotidiano inteiro construído pelas minhas costas. Mas quando esse pensamento surgia, eu lembrava o que minha advogada disse no primeiro encontro. Nem toda perda é um prejuízo. Às vezes, é livramento. E era. Algumas semanas depois, recebi a decisão final da Justiça. Guarda unilateral, pensão definida, restrições mantidas. O documento chegou pelo correio e quando abri o envelope, senti que estava segurando não um papel, mas a certidão oficial de que minha vida tinha retomado o lugar dela. Na mesma semana, recebi uma mensagem inesperada da diretora da escola. Seu filho está mais sorridente, participativo,
Parece mais leve. Sorri sozinha na cozinha. A leveza dele era reflexo da minha. Crianças sentem o que os adultos escondem. Um mês depois da separação, decidi fazer algo para mim, algo que ficou guardado por anos: viajar sozinha. Não muito longe, não muito caro. Escolhi um resort simples no interior de Minas, perto de Tiradentes. Levei meu filho comigo, claro. Ele ficou encantado com os cavalos, com o cheiro de mato, com o lago, onde os patos nadavam devagar. Numa tarde, enquanto ele brincava com outras crianças, sentei à beira da piscina com um suco gelado e deixei o sol tocar meu rosto. Ali naquele momento senti uma paz que não vinha da ausência dele, meu ex, mas da presença de mim mesma. Pela primeira vez em muitos anos eu estava inteira, sem mentiras, sem atraso de obra, sem reunião de última hora, sem perfume estranho, sem medo de atender o telefone. Era só eu e o futuro que finalmente cabia nas minhas mãos. Certa noite, depois que meu filho dormiu, recebi uma ligação inesperada. Era meu ex-marido. Por um segundo pensei em não atender, mas atendi não por ele, mas por mim. Eu queria ouvir sua voz, sabendo que ela já não tinha poder algum sobre minha vida. Oi, tudo bem? Ele perguntou cauteloso. Tudo. Silêncio. Ele respirou fundo. Eu queria pedir desculpas por tudo. Fechei os olhos. Não de dor, mas de encerramento. Eu sei. Você foi uma mulher incrível. Eu estraguei tudo. Sim, respondi serena. Mas agora isso é problema seu, não meu. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, e então ele disse com a voz mais frágil que já ouvi nele: sinto falta de casa. Casa, respondi, é onde existe verdade. E desliguei. Não chorei, não tremi, a conversa não abriu feridas, fechou. Quando voltamos da viagem, fiz algo que sempre adiei: redecorei a sala. Tirei móveis antigos, pintei uma das paredes, coloquei plantas, troquei molduras. Transformei o ambiente como se transformasse a mim mesma. E ficou bonito, ficou leve, ficou meu. Numa dessas tardes, enquanto organizava livros na estante, meu filho se aproximou com um desenho nas mãos. É a gente, mamãe. O desenho mostrava duas figuras de mãos dadas. Ele tinha desenhado um sol enorme em cima, e nenhum traço do pai. Não por rejeição, mas porque na mente de uma criança, a presença real fala mais alto que um laço biológico. Abracei meu filho forte e prometi silenciosamente ser para ele o que eu mesma precisei ser para mim, um porto seguro. Meses depois, numa madrugada tranquila, sentei na varanda com uma xícara de chá e um cobertor leve. O céu tinha aquela cor quase prateada das noites frias de Minas. Eu ouvi os passos do meu filho indo ao banheiro e voltando meio sonolento. E percebi, nós estávamos bem. Eu tinha sobrevivido à pior verdade da minha vida e tinha saído dela mais forte, mais inteira, mais dona de mim. A vingança não foi destruí-lo, foi recuperar quem eu era e quem eu ainda podia ser. A justiça tomou conta do resto. Se você está ouvindo minha história agora, eu espero que ela lembre uma coisa simples: ninguém merece viver onde não existe verdade. Se você vive em Portugal, em qualquer país da Europa, no Brasil ou onde quer que esteja, lembre-se disso. A vida costuma recompensar quem escolhe a própria paz. E se alguma parte da minha jornada tocou, você compartilhe sua experiência, conte sua cidade e seu país, deixe seu comentário. A sua voz pode ajudar outra pessoa silenciosa como eu um dia fui. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir esta história comigo.